Você está ouvindo o podcast do dia 29 de agosto de 2021 no Brasilidade. Aqui conversamos com Oscar Metzavá a respeito do verde, do Rio de Janeiro e dos inúmeros projetos do Instituto E. A poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça, pau-brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo, bárbaro e nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Toda a história bandeirante e a história comercial do Brasil. O lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos. Comovente. Rui Barbosa, uma cartola na Senegâmbia. Tudo revertendo riqueza. A riqueza dos bailes e das frases feitas. Negras de jockey, odaliscas no Catumbi. Falar difícil. O lado doutor, fatalidade do primeiro branco aportado e dominando politicamente as selvas selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser doutos, doutores. País de dores anônimas, de doutores anônimos. O império foi assim. Eruditamos tudo. Esquecemos o gavião de penacho. A nunca exportação de poesia. A poesia anda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria, nas lianas da saudade universitária. Mas houve um estouro nos aprendimentos. Os homens que sabiam tudo se deformaram como borrachas sopradas, rebentaram. A volta à especialização. Filósofos fazendo filosofia, críticos, crítica, donos de casa tratando de cozinha. A poesia para os poetas, a alegria dos que não sabem e descobrem. Tinha havido a inversão de tudo, a invasão de tudo, o teatro de base e a luta no palco entre morais e imorais. A tese deve ser decidida em guerra de sociólogos, de homens de lei, gordos e dourados como corpos júris. Ágil o teatro, filho do saltimbanco. Ágil e ilógico. Ágil o romance, nascido da invenção. Ágil a poesia pau-brasil, ágil e cândida como uma criança. Então eu começo dizendo que o poeta das imagens, exportando o que é belo no Brasil para os estrangeiros verem, chama-se Oscar Metzavá, e nada melhor do que você para contar um pouquinho da sua biografia, que eu pensei assim, ao invés de ler em inglês, vou deixar para você em algumas frases contar um pouco a seu respeito. Por favor. Uhum. Você falou em inglês, Julieta? Não, né? Eu recebi a biografia em inglês. Não. Quando você lê o manifesto agora, né? A gente vem, ele vai se desenhando imageticamente né, na nossa É, mente. Ele se repete, né? É uma tragicomédia que a gente vive, né? Ela é, ela tem seus encantos, tem suas lástimas, tem as suas críticas de sempre, críticas de coisas que a gente não consegue mudar, ou tenta com outros, nem digo valores contemporâneos, mas com outras ressignificações, né, a cada momento. E acho que nesses momentos que a gente percebe que tem alguns momentos na nossa história, acho que nós estamos vivendo mais novamente um momento agudo, essa esses contrastes entre o lindo, o maravilhoso, o belo, o rico, o que nós nos orgulhamos, etc., e as outras mazelas de sempre, né? Então, sempre, elas fazem parte da nossa poesia, fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa conversa cotidiana, faz parte da expressão de artistas, né? Faz parte da relação, vamos dizer assim, de toda, inclusive da economia e tudo, né? E cai na sim. ideologia. E quem é o Oscar? Eu acho que eu, eu acho que olha só, acho que eu só posso dizer assim, acho que começa muito com certeza da cultura minha familiar, entendeu? Da minha educação. Para ver assim, por exemplo, eu sou filho de dois acadêmicos, meu pai médico
fundou a faculdade de medicina, ali nos anos 60. E a minha mãe fundou a faculdade de filosofia e história da arte. Então, imagina, anos 60, eles jovens e tudo, fizeram parte desse movimento todo aí. Inclusive, meu pai foi o diretor da faculdade de medicina, no segundo ou terceiro ano já tiraram ele, já fizeram umas coisas assim, características da época, né, de anos 60. Meu pai ele é filho já, mas filho de imigrantes estonianos aqui. Vem do próprio nome o Metsavá quer dizer, tanto em estoniano quanto em finlandês, quer dizer guardião da floresta. A Estônia é o país que tem a maior área de reservas milenares até hoje, então lá na Estônia, a minha família, assim, o sobrenome nosso tem poucas pessoas, é icônica e etc. Ou seja, nós sempre tivemos uma formação em relação à preservação, uma relação com a natureza muito grande, né? Inclusive, meu avô lá no Rio Grande do Sul, né, ele era o principal amigo dele era o José Lutzenberg, que é considerado o primeiro ecologista brasileiro, um senhor que já faleceu há muitos anos. Relação com a natureza sempre houve. Tipo, só para você ver, por exemplo, meu pai deu para eu ler naquela época, ainda nos anos 70, o Blue Sugar, acho que foi um dos primeiros Sim. livros assim de falar contra o sistema, né, de uma forma interessante. Que mais disso? Minha mãe, imagina, professora de filosofia e de história da arte, então as conversas sempre foram assim com críticas intelectuais, né, ao que nos rodeava, e ao mesmo tempo eles eram muito, ao meu ver, né, elegantes, meus pais, sabe? Eram descolados e elegantes, chiques, de bom gosto, cultos, obviamente, uma vida de uma liberdade interessante e, vamos dizer assim, bastante diversa entre os amigos, quem frequentava a casa e tudo. Então, sempre fui muito. Tinha minha turma, assim, mais ou menos, vamos dizer assim, de esporte, tudo, de colégio, depois de faculdade e tal, mas sempre pertencia a várias tribos. Foi muito eclética a minha formação, eu diria. Não só a minha, como do meu irmão, das minhas irmãs também. E Tanto que eu você, tenho irmãs que se formaram em arte e o irmão foi em medicina, entendeu? E eu fiquei nos dois, né? Lembra que eu fiz você medicina. escolheu tudo, né? Você escolheu tudo. Visionário Eu nem sei e se escolhi ou aconteceu, né? Porque eu não sei, às vezes eu me pergunto, né, Julieta? Claro que hoje em dia, talvez, eu fiz meus 60 anos agora em julho. Lógico que eu me enxergo dessa, como dizem assim, que é pluri, né? Que é multi, criador, artista, multitalentoso, etc. Eu não gosto disso porque ser reconhecido, interpretado assim, porque dá a impressão aquela assim, primeiro, parece que quer ser tudo, ou pior ainda, na realidade você não é nada, né? mas Então, você não é um diletante, né? Eu acho que é exatamente o contrário. E aí você criou esse grande estúdio, além assim, de uhum, arte, né? Você também faz parte lá do MAMI e do Inhotim, né? uhum. Board member. Eu sou do Conselho do MAN, Conselho do Dinhotim. Uhum. E também diretor criativo de é, alguns, vamos dizer assim, empreendimentos artísticos, como foi aos 110 anos do Teatro Municipal, né, que você foi o Uhum. diretor artístico do Artístico. Tiago Soares, primeiro bailarino lá do Royal Ballet, né? Uhum. Estamos fazendo, inclusive, um outro trabalho juntos agora. Estamos fazendo um pequeno curta com uma obra inspirada no Stravinsky. Ele dançando, eu fazendo a direção de fotografia. Uh, eu, eu acho assim, eu sempre me permitia, acho que sempre fui uma pessoa curiosa, é óbvio, e, e de querer experimentar as coisas. Eu acho que para mim realmente, né, o mais interessante é a trajetória, né, é a experiência, é o momento, não é o, sei lá, o produto, obra,
sei lá, o projeto final não é ele. Uma coisa também que me interpretam às vezes, é interessante isso, né? Eu, me chamam, por exemplo, de empresário, entendeu? Que depois eu te conto até como aconteceu ao Oscar. Eu empreendi minha criatividade, minha curiosidade, a minha Sim. expressão, né? Numa plataforma que aconteceu sem querer, que foi que era de, vamos dizer, de roupa, porque eu fui fazer uma expedição em 86 para os Andes, no Aconcagua, uma expedição científica. Eu era médico ainda residente, eu fui realizando um trabalho científico junto com alpinistas amigos nossos e foi junto uma equipe, inclusive, de Globo Repórter na época e tudo. E eu fiquei responsável, além da saúde e do treinamento e da pesquisa, né, científica lá, eles disseram assim, ô Gaúcho, você como é que é? O apito todo, e é do sul, que entende de frio, olha que engraçado. Você vai ficar responsável pela nossa roupa, a roupa técnica de alta montanha. E óbvio que no Brasil não existia. E daí eu fui, por causa das minhas pesquisas, eu fiz essa pesquisa aliada junto ao Instituto de Pesquisas de Alta Montanha da Suíça, na época. Imagina, não tinha internet, né? Isso era por cartas, né? E eles me mandaram bastante material sobre medicina de alta montanha, que era uma coisa muito nova. E eu usei meus conhecimentos, olha que interessante. Usei meus conhecimentos científicos de corpo humano, ou seja, ergonomia, anatomia, biomecânica, biofísica, né, para entender toda a ergonomia, conforto, a questão da isotermia, da capacidade de, de ser impermeável de um lado, transpiração de outro, etc, etc. Eu fui construindo um projeto, vamos dizer assim, bom, não deixa de ser um projeto, de um casaco e calça, tudo roupa, que nos levasse, porque nós ficamos 30 e poucos dias na montanha, né? Com temperaturas de 30 graus abaixo de zero e tudo. Então tinha que ser uma roupa técnica muito. Então eu fui pensando cientificamente. Mas é claro que tem um momento que você tem que desenhar a peça, né? A camada, vamos chamar assim, o layer estético. E acho que por eu ter. Eu desde. Por isso que é uma coisa, né, Julieta? Até vi que você não colocou. Eu me considero hoje em dia, entre tudo que eu tenho que escolher, o que eu coloco ali no passaporte, quando vou no hotel, que me pergunta, quando vem aquela questão que eu até brinco com meus filhos, e agora eu tenho que preencher qual é a minha profissão, né? Eu, às vezes eu ponho médico, às vezes Autor, eu ponho designer, autor, às vezes eu ponho autor, artista, autor. autor, boa, Fotógrafo, fotógrafo. cinematógrafo. E você fez, É, e você fez uma outra viagem muito bonita com o seu irmão que foi para o Tibete, não foi? foi por Himalaia, que nós fizemos daí eu gosto de dizer que os nossos documentários eu chamo de uma docuficção, que é, na realidade, é expressar desde a questão emocional, perceptiva, sensorial, cultural, estética, filosófica das regiões que a gente vai, porque nós fizemos também no Alasca, fizemos uma outra expedição nos Andes e etc. E a do Himalaia é interessante porque eu estava num período, início dos anos, ali 2000 e poucos, eu estava começando a praticar yoga, meditação, muito mais meditação até, inclusive, uh, fazendo snowboard na neve, aquela coisa que é surfar as montanhas, etc. E esse surf in the mountains que a gente surfa não fisicamente, obviamente isso, mas a gente surfa as filosofias, as culturas locais. Aquela coisa, olhar, sabe aquela... Eu sou, né, acho que, né, Juliette, somos de uma geração onde, que eu digo dos anos 60 por aí, onde os documentários de Jacques Cousteau, bom, os livros de Júlio Verne, etc., essas coisas todas, né, os nossos, Sim, as National Geographic, né, sabe aquela coisa toda, aquele sonho, né, sim. aquela coisa de ser um explorador, isso fazia parte. E uma coisa interessante que nós sempre quisemos fazer, mas de um jeito mais contemporâneo, mais descolado, mais, vamos dizer, menos fantasiado de Indiana Jones sei lá, sabe, aquelas coisas de expedição, mas de mostrarmos que a gente pode fazer uma expedição contemporânea que ela procura, vamos sim experimentar abertamente, né, as culturas locais, as filosofias locais, aprender com eles e nos permitir entrar cada vez, mergulhar mais naquela cultura. Óbvio. E nós fomos numa região muito interessante da Índia, que é no noroeste da Índia, ali perto da fronteira com a ex-Caxemira,
é fronteira com a China, fronteira com o Nepal, e a Índia. É ali onde fica, é bem na borda do Tibete com a Índia, por onde escaparam, e durante séculos, que se chama ali é um passe, é o lugar mais baixo do Himalaia, onde as grandes civilizações, durante milênios, que cruzavam, que vinham daqueles lugares gelados, frios e tudo, e cruzavam as montanhas. E quando eles chegavam do outro lado das montanhas, vinha aquele calor, né, das planícies indianas, né? E aquele ar quente bate aquelas montanhas de neve e cria grandes cachoeiras e é verde, é lindo. Então, aquilo provavelmente é onde o Shangri-La, sabe? Quando se fala do Shangri-La, era aquilo, se chama os Vales dos Deuses. E foi nessa região que nós ficamos 37 dias lá, mergulhados naquilo lá, e fazendo documentário e mergulhando em todas. E uma das coisas, assim, nós ficamos, assim, os primeiros 15 dias ficamos com um yogi médico e ayurvédico hindu, aprendendo técnicas com ele, para nos preparar para irmos para as montanhas. E depois ficamos 10 dias em Dharamsala, lá em cima, Sim, no templo do Dalai Dalai Lama. Lama. E, e, Maravilhoso. e eu apresentei daí para conseguir ser recebido e tudo, as minhas credenciais eu estava começando para ser embaixador da Unesco, etc., que ajudou muito. E daí o Dalai Lama não estava, mas ele nos deixou com dois monges deles, os intelectuais, professores e tudo, para nos falarem bastante sobre a questão da dialética, né, tibetana, e de argumentação, física quântica. Foi assim, olha que interessante esse lugar que nós ficamos, né? A riqueza de uma cultura ancestral de É, várias regiões do planeta e de uma forma bastante, vamos dizer, aberta, né? Inclusiva. Eles são inclusivos, né? A sim. Índia é muito inclusiva, ela É. aceita todas as culturas. Então, E tem uma fé maravilhosa, né? Por todos os lados que você anda, você vê aquela fé que as pessoas têm, né? sim, e olha que interessante, umas observações que eu já tive também na Indonésia. Alguém lá atrás, né, na cultura e nessas formas de ritualizar a fé, olha que interessante, tanto a Índia quanto eu vi também na Indonésia, aqueles rituais de criar oferendas no final do dia, Sim, né? Aquilo, o que que faz? Olha que você pega a fé e você pega aquelas pessoas, em vez de ficarem, que nem aqui, por exemplo, talvez os jovens ficam no morro sem fazer nada, né? Eles ensinam, então, as pessoas, elas treinam tecnicamente e artisticamente, mas movidos pela fé, aquelas oferendas. Aquilo, de uma certa forma, a observação minha, o que que faz? Treina aqueles que são talentosos em meio a todos a se tornarem grandes artesãos. E se você for ver a economia, já são séculos que essa questão artesanal é muito rica nessas culturas. E interessante também ver, por exemplo, olha só quando eu digo isso porque isso tudo me ajudou muito a formar muito essa minha visão que eu vou hoje na questão da sustentabilidade socioambiental, sabe? sei. O Gandhi, né? O Gandhi, quando quis se livrar lá da independência com a Inglaterra e tudo, principalmente nas questões têxteis, fabris e tudo, ele pegou e chamou a atenção da sociedade que sim, vocês podem plantar, como é que é, criar sua ovelha, né? Criar seu rebanhozinho no quintal de casa, colher o fio, tingir ele, tecê-lo e fazer seus próprios, e criar sua própria economia. Então, as grandes revoluções que tiveram, assim, essa grande revolução que ele teve foi de utilizar exatamente, eu só trouxe isso porque você falou da questão de fé, Dependência né? industrial, né? Que eles tinham É, uma dependência total com a Europa. mas eles pegam a questão de fé e aquilo que tem ao seu redor, no seu quintal, e transformou em uma coisa econômica Você e com fala uma disso? individualidade, né? Foi Sim. muito inteligente, enquanto na nossa cultura aqui, sem crítica, não quero criticar questões das religiões, os seus dogmas, o que traz, mas não,
Claro, nos ensina a serem mais humanos, né? Nas práticas, sermos mais humanos, etc. e tudo, mas não, em vez de ritualizar algo que seja, vamos dizer, produtivo economicamente para aquela pequena família, aquela pequena comunidade, não existe isso, né? Não existe nem através do nosso governo, né? A gente perdeu Agora, até isso, até a função de Estado. eu vi você assim, o ano passado bem ativo, é, num Zoom, foi um dos primeiros momentos, Fashion Innovation, e você falou da Uhum, mudança do nosso mindset. E, na verdade, isso você já pratica há muitos anos, né? Com você é Yes, we can, né? uhum, Sim, podemos. E essa curadoria que você pratica, você usou para o hotel, né? O Hotel Janeiro, e você faz isso uhum, também com o seu ateliê, como autor e artista plástico. uhum. Na hora em que você repensa e reinterpreta ícones arquitetônicos no Rio de Janeiro, né? Você tem um diálogo experimental de trabalhos que eu acho muito interessante, que eu vi com Hélio Oiticica, Lígia Clark, Uhum. e agora tenho do Cristo Redentor que você fez a Que eu exposição fiz lá no Museu de Arte Sacra em São Paulo. isso, e no Museu Histórico aqui no Rio de Janeiro. Daí foi convidado para E você fez, antes de me esquecer, você fez isso também com Ernesto Neto, lá, com o Ernesto Neto, eu fui convidado, eu, Ernesto Neto e o Cláudio Guaranis, o, o Paulo Guaranis, o novo Museu de Arte Contemporânea, que fica em Tulum, o Azulico Mai, né? sim. Que ele é totalmente integrado assim dentro da floresta e a abertura do museu foi interessante. A Cláudia Skinks, que é a curadora, ela convidou três artistas brasileiros e para mim foi interessantíssimo porque eu levei, a minha obra que eu levei era uma videoinstalação que eu fiz com aquela minha experiência metafísica espiritual com os Achaninka no Acre, há 2014, eu acho que foi, aonde eu convido as pessoas a mergulhar na experiência que eu tive metafísica de um ritual, o ritual da ayahuasca, na lenda deles, que a Xaninca quer dizer que são os povos das estrelas, né? São alguns dias, em torno de mês de abril, maio, aonde para eles, na lenda já secular, existe um encontro do cosmos, do espírito do cosmos, né, com o espírito da floresta, que é uma época que tem muitas estrelas cadentes na realidade, né, fisicamente, realisticamente. Então eu fiz um trabalho, fiz uma residência artística lá na tribo Aipiútia dos Achaninkas, e saiu uma videoinstalação, algumas fotografias e pinturas. A minha primeira pintura saiu dessa síntese da experiência que eu tive lá. E essa obra foi para a abertura desse centro, que agora, inclusive, o Marcelo Dantas foi convidado, ele é o curador do Azulico Mai. É interessantíssimo, é interessantíssimo. É que une questão de sustentabilidade, a questão das culturas ancestrais indígenas, espiritualidade indígena ancestral ali naquela região, né, do México, daquela península de Yucatán, onde aconteceu, assim, vamos dizer, a grande parte da questão espiritual filosófica de todas as culturas que tiveram naquela região. E é um museu de arte contemporânea interessantíssimo. Então teve essa exposição minha com eles, para mim foi super interessante. Eu gosto do trabalho do Neto, mas eu e o Neto já fizemos também uma palestra junto com o. Ai, desculpa, me deu branco, que eu estou falando tanto aqui. Com o nosso artista austro-alemão que morava na Bahia, que faleceu há um tempo atrás, ligado à O, sustentabilidade.
o que fazia as Árvores gravuras? queimadas, as árvores queimadas. Eu não lembro Que tem em também. Paris a Sim. fundação dele, desculpem, eu só deu branco aqui. Você sabe quem é, Eu sei quem é, eu sei quem é. só Mas tô, eu não lembro do nome dele. é um horror, não. Imagina, ele é super conhecido. É. Daqui a pouco eu lembro, eu falo aqui. E E isso que você falou é interessante, você falou, né, do meu estúdio. Sabe o que que é o meu estúdio, Julieta? Assim, as pessoas confundem, por exemplo, na Osklen, o que eu faço é design, né? Design existe, existe um momento super artístico, criativo que podia ficar nele, mas no momento onde você vem com um pensamento estratégico, ele se torna design, né? Então é outra coisa. Mas eu tinha necessidade para mim de ter um espaço meu independente para eu pegar e começar. Coincidência, eu estou agora falando com você, né? Eu te falei, eu estou tendo um almoço aqui na casa do Vic Muniz. O Vic foi o primeiro, ele e a Sue Hostetler, que é a editora da revista Art Basel, que é uma fotógrafa, foram os primeiros a me dar uma impulsão para fazer a primeira exposição minha que eu fiz lá durante a Art Basel em 2010, foi a primeira. Uma exposição de fotografias minhas sobre aquele meu olhar que eu tenho sobre Ipanema, né? Uma coisa mais, um olhar mais minimalista para Ipanema, uma série de fotografias. E a partir de lá eu comecei a sentir um pouco mais de liberdade de entender e separar bastante você falou do Franz Krasberg. a Franz Krasberg, sim, querido, muito querido. Nós tivemos uma conversa ótima, os três, assim, ali no Jardim Botânico, no Museu de Meio Ambiente, e, e daí saiu uma amizade de fazer projetos juntos. Então, você está falando da Arte Basel, do Vic E Muniz e daí, da. daí não só porque foi minha primeira exposição, foi uma exposição de fotografias, e a partir dali eu comecei, além do meu trabalho como designer, a expressar também os outros, experimentar outras plataformas, né? Pode ver, por exemplo, você viu como Teatro Municipal ali naquela peça que o Tiago fez a coreografia e dirigiu, eu fiz a direção de arte, né? Da cenografia toda. Eu, eu gosto de experimentar E o várias projeto plataformas. Labor, essa reflexão de linguagens multidisciplinares com Carlos Vergara e o David Ancelan? Foi super interessante. Como eu te falei, o meu espaço, o meu estúdio, eu Sim. me dei de presente, né? Depois, quando, vamos dizer assim, quando eu vendi parte da Oscar, né? Que eu me capitalizei pela primeira vez, eu me dei de presente o meu estúdio, aquele espaço que ele, como tenho duas salas, né? Que eu faço umas videoinstalações, eu preciso de um espaço grande no meu ateliê, não só ateliê de pintura, mas de fotografia, de videoinstalação, eu preciso. Quando eu não o uso, eu faço questão de acolher residência artística, exposições de arte, que nem você falou, o Rodislândia do Hélio Oiticica, o Respire Comigo da Lígia Clark, o Labor, que foi uma residência artística, então eu faço parte do Clube Jacarandá, né, com os artistas, então era o Vergara, Arjan o, o, Martins, o Arjan, né? Vicente de Nós fizemos Mello. o Vicente, nós passamos 10 dias juntos fazendo uma residência artística, uns aprendendo e eu aprendendo a fazer silk screen e foi um trabalho colaborativo, cada um com a sua própria peça e labor, né? Labor veio Escultura do nosso próprio também, né? labor, Esculturas ótimas, né? esculturas, exato. E ali então é um lugar para mim assim é um lugar aberto para discussões, expressões artísticas, mas de várias plataformas. E onde arte, ciência e filosofia, né, eu diria talvez um pensamento renascentista, ocorram ali dentro. Inclusive agora que você, né, você falou, então, dia 7 agora, abre a minha exposição no MAC, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. O MAC está fazendo 25 anos e me convidaram para fazer a minha individual lá, que eu faço uma relação sobre o meu ponto de vista da relação
da, da construção do Cristo Redentor, que precisou do concreto armado, e é uma peça, vamos dizer, minimalista, modernista, né? E faço uma comparação, vamos dizer assim, encontro sob o meu olhar alguns arquétipos, entendeu? De linhas e Os de, braços de uma, abertos que você escreve, né? Não existiu exatos, no Brasil. os braços abertos, porque A olha que técnica do interessante, concreto que você come. teatro do concreto armado. A pedra fundamental da estátua do Cristo Redentor, do monumento, ela foi feita em 1922. Não deixa de ser, mas mesmo ano do nosso movimento Modernismo. modernista, né? É. E para criar aquela peça, né? Porque você imagina o monumento, a ideia na época era fazer aquelas figuras de Cristo neoclássicas, clássicas europeias, clássicas da expressão do cristianismo católico, etc. E quando vem e mudam, e que é interessantíssimo nessa estátua do Cristo Redentor, que eu considero, acho que um dos monumentos mais universais hoje em dia, porque na realidade ele não é um homem na cruz, crucificado. É um homem de braços abertos, né, recebendo. É quase o homem vitruviano, né, do Da Vinci, o de Vitruvius, Sim. com um ar sereno, né? Ele não está ali, não tem flechada, não tem nada nele, ele não está sofrendo, ele está sereno, olhando a cidade, olhando para frente, mirando. Interessante que ele mira o sol nascente, que é uma coisa de uma expressão muito mais, vamos dizer, oriental né, do que ocidental. E para fazer aqueles braços pendentes, abertos, não existia técnica. A única forma de fazer isso é com a técnica do concreto armado. O concreto armado surgiu só nas últimas décadas do século XIX e surgiu na Europa e principalmente na Itália. E além do Carlos Heitor de ter feito, o Heitor da Silva Costa de ter feito, ele foi o grande diretor criativo, né? Todo mundo acha que foi presente da França e etc. O Cristo Redentor não, foi uma obra, em primeiro lugar, feita, criada como vamos dizer assim, um crowdfunding da sociedade carioca, Por um desde pessoas que, arquiteto e poeta. exatamente por um arquiteto e poeta, foi ele que ele que convidou daí o, aquele escultor Paul franco-polonês, o Paul Landowski. Landowski, para criar o rosto e as mãos. E para fazer os braços erguidos não tinha técnica do concreto armado, ele trouxe engenheiros da Itália para ajudarem a fazer. E o que eu digo assim, daí é uma tese minha que eu estou colocando nessa exposição, né? Uma tese com uma licença poética vinda então como um artista. Assim, a técnica do concreto armado, ela teria vindo décadas depois para o Brasil, provavelmente, e não naquela época. Ela veio exatamente só para fazer a construção do Cristo Redentor. E se nós formos ver, essa técnica que permitiu existir a nossa arquitetura modernista. Oscar Niemeyer e os nossos outros arquitetos não existiriam, a sua expressão, pelo menos nas suas linhas, né, de suspensão, né, em curvas, etc., se não tivesse vindo ao Brasil a técnica do concreto armado. E aí você fala E aqui também de ter visitado o Museu do Vaticano. foi o que quando eu fui convidado pela Arquidiocese para fazer essa exposição, etc., que eu tinha visitado, né, subido, fotografado o Cristo Redentor, pensei na questão da divina geometria. Eu peguei e fui viajar, aproveitei e revisitei o Prado, revisitei o de Nova York, MoMA? o Metropolitan, O Metropolitan Museum. o Metropolitan, fui ao Museu do Vaticano, Sim. foi interessantíssimo, porque eu tive assim, eu tive a oportunidade de entrar cedinho antes na capela assistindo e poder fotografar, né? Fui super bem recebido. Não, foi algo incrível. Difícil deles Eu permitirem isso. sei, eu sei disso. Tem que me fotografar escondido. Não, eu fui e ainda postei no Instagram, eu vi crítica de bom dia, mas como é que pode? Não, eu disse assim, não, eu tenho a permissão e tudo. E, e foi interessante, porque eu fui visitando, eu fui ver exatamente, desde os góticos aos renascentistas e até aos contemporâneos, onde a
a expressão de como interpretavam o Cristo. Fui eu sempre observando a interpretação do quando se fala hoje da glândula pineal e tudo, se você for ver as areolas ao redor de Cristo, ou às vezes quando você tem um ponto central acima da cabeça e os dois assim, os dois laterais, eles apontam exatamente para onde se considera o terceiro olho e tudo, né? Uhum. Então aquilo fui percebendo que era uma forma, vamos dizer assim, discreta, indireta, de mostrar que a espiritualidade vem de um processo de meditação, né? Ela Sim. vem de um encontro, né, de tudo aquilo. Já se falava, inclusive, que Jesus Cristo praticava, vamos dizer, meditação, yoga, etc. Mas isso já é uma outra forma. E aí você Mas é fala uma que. forma. Desculpa. Uhum. Você Não, é que se você vai ver algumas as obras minhas a Divina Geometria, eu considero a Divina Geometria, ela vem da adoração ao Sol que nós temos desde os arquétipos nossos na nossa formação com a racionalidade humana, né? Sim. Olhar aquela coisa que e, e para essa exposição agora, então da semana que vem, né? Como a Arquidiocese tinha me convidado para fazer a exposição por causa dos 90 anos do Cristo. Eu estou fazendo, inclusive, para o Correios, criei os selos de comemoração desses 90 anos do Cristo Redentor. E quando houve o convite de fazer uma exposição no MAC, dos 25 anos do MAC, eu olhei e disse assim, olha, que coincidência, né? É exatamente uma das obras, vamos falar assim, do Oscar Niemeyer, aonde essa questão de manter suspenso, né, as curvas, né, é Sim. super presente. Acho que é uma obra que acho que todos nós adoramos, aquela obra É escultural que muito é lindo. e são símbolos de cada cidade, né? E tem e eles se olham, né? Se olham, né? E daí eu disse assim, olha que coisa. E daí, olha só, antes de ir lá, porque, claro, já conhecia, eu disse assim, eu acho que tem similaridades aqui, não só na questão do concreto armado, mas de suas figuras, essa questão de divina geometria. Daí fui lá e fotografei, o meu primeiro estudo, fui lá no MAC, fotografei de fora e tudo, já voltei para o meu estúdio e peguei a foto da planta que tinha do Cristo e do Cristo, que eu tenho as plantas todas do estudo dentro do Cristo, e coloquei em cima, né? Fiz uma sobreposição, projetando ali no meu estúdio e tudo. E não é que as linhas, aquela harmonia, né? Da divina geometria que todo arquiteto passa por isso, todo esteta passa por isso, né? E tudo, eles se encontram. Então, além de se encontrarem pela questão do concreto armado, que é aquilo que nós não enxergamos nessas duas obras, né? Que faz o cerne, ou seja, a questão, vamos dizer, científica, cartesiana, que permite a expressão do artista ali onde procurou a questão da espiritualidade, talvez, e da essência da arquitetura, e por ser um poeta, o Carlos Heitor, e do Niemeyer da sua grande poesia, que são as curvas em formas elevadas, né? E E com de uma que forma super forma, minimalista. sim, e de que forma eles procuraram homenagear o Aleijadinho? Olha que interessante, daí quando estavam criando o Cristo Redentor, tinha que fazer como é que seria o revestimento dele, né? E, e, e o Heitor, para quem conhece isso, a pedra-sabão ela é uma pedra que tem uma resistência às intempéries muito grandes, né? O calor, frio, chuva, vento, etc. E ele tinha visto, ele tinha observado em Paris, tinha chamado a atenção de um lugar que ele tinha visto, claro, a formação de mosaico. A grande vantagem das peças em forma para criar os mosaicos é que você consegue cobrir com peças rígidas, né, em ângulo reto, superfícies em curva, os ombros, né, imagina as mãos, etc., a cabeça, o rosto, tudo daquela estátua. E ele pega e manda, ele pensa na pedra-sabão. Então, naquele momento, ele pensou: eu homenagear, né? Mais alguma coisa que eu trago aqui, sincrética, trago da escultura do Brasil, a pedra-sabão, né, da nossa história de Ouro Preto, Aleijadinho e tudo, e ao mesmo tempo ele resolve vamos dizer assim, um desafio técnico. E deu aquela cor, né?
é linda. Eu acho que todos nós admiramos ali aquela estátua do Cristo Redentor, porque ela não é Sim. um símbolo, ela é também um símbolo religioso, né? Ela é um símbolo é um símbolo universal. Mas funciona também como uma bússola quase, né, para a Porque Bahia. ele aponta, a mão direita dele aponta para o sul, para o sul, exatamente, a esquerda ao norte, e o olhar dele para o sol nascente. É, e quando E a tudo. gente voa, né, percebe isso, Uhum. ou no barco, né, que você pode Ah, se orientar pelo Cristo. pelo Cristo. Ele, então, assim, foi interessante para mim. Eu vou dizer assim, que essa exposição foi muito mais um desafio de ter dois convites, entendeu? Estranhos, e que eu trouxe e acabou essa dificuldade desses opostos do que era uma coisa da outra, eu encontrei para mim, E né? bem Uma próprios justificativa, vamos também. dizer assim, uma justificativa, vamos dizer, coerente, né, conceitual, e que me permitiu uma extrapolação artística, né? Sim, mas também são bem Então, tem essa próprios exposição. frente às restrições, né, da pandemia, né? A tecnologia que você usou e a produção sustentável que também fazem parte do nosso dia a dia, né? E aí eu gostaria de incluir duas palavras-chave no seu trabalho, assim, de quem você é, que são dois verbos, ouvir e ver, né? Muito Uhum, importantes para você. E aí você fala do Renascimento e eu vejo já a nossa nova era depois da pandemia como uma era científica, né? uhum, Quase um iluminismo, o século das luzes, perfeito. né? Eu, eu gosto de dizer que sou muito feliz de estar vivendo essa geração da civilização toda humana no planeta, né? Nossa grande Sim, aventura do ser humano no planeta, realmente de ser feliz. Nós estamos vivendo uma das gerações, entre outras, mas das mais importantes da nossa civilização, né? Se nós formos ver assim, estamos vivendo um planeta, vamos dizer, morrendo, vamos chamar assim, né? Se nós formos ver, a civilização já passou, o planeta já passou assim por vários momentos de extinção. sim. Aquela Little queda do Ice meteoro, Age. o ela glacial, as Sim, pragas que nós já passamos, né? sim, As guerras mundiais, a ameaça da sim, bomba atômica, sim, tivemos várias. Agora nós estamos vivendo a ameaça da questão sustentável, aumentando o número de pessoas no planeta com dificuldades, vamos dizer, econômicas, né, de alimentação, etc., doenças, etc. A crise, vamos dizer assim, toda nossa do clima, e a social, não é só do clima ambiental, é a social que nós temos. Nós estamos num desafio enorme para a civilização e para o próprio planeta pela frente. é, Mas eu realmente considero, por isso que eu acho que o Rio de Janeiro tem que ser a capital mundial da sustentabilidade, porque foi na Rio 92, aquela grande conferência nas sim, Nações Eco Unidas, é considerada a 92. maior, é, onde o Maurice Strong pega e ele traz para nós o pensamento do desenvolvimento sustentável. Olha, porque antes era 3 praticamente de só. junho a 14 de junho de 92. Ai, que bom isso. Você tá boa de pesquisa, hein, Julieta? Ah, que máximo. Que Você delícia não fazer viu essa nada, ainda conversa tem contigo. mais. Eu vou começar, antes que você entre nesses detalhes, eu quero mencionar algo que eu peguei hoje. Eu sigo o NPR, que é muito bom um jornal. Publicou na sexta-feira, dia 27 de agosto, que o nível greenhouse gas levels are the highest ever seen, and that's going back 800,000 years. Nunca Uhum. em 800 mil anos esteve tão alto. Mas só, isso tudo é uma causa, com certeza, nossa. Nós estamos vindo de 200 anos de revolução industrial, né? É Certo? uma grande revolução industrial, porque cientificamente em outras áreas nossas, ideologias econômicas, ideologias de valores, tudo que nós passamos a fazer nesses últimos 200 anos, etc.,
tivemos grandes ganhos, né? Hoje em dia nós vivemos, em 100 anos nós vivemos praticamente quase o dobro do que se vivia antes de Idade Média e tudo. Então a população nasceu, nós melhoramos em desenvolvimento de, vamos dizer, de agronegócios, agroindústria, de tecnologia farmacêutica, tecnologias de informação, de comunicação e tudo, de transporte, tudo, etc. Com isso, nós chegamos e compreendemos ali, a partir dos anos 50, que esse desenvolvimento econômico todo nosso, independente de ser capitalista ou comunista e todo, ele existe consumo, é acelerado, etc. Ele estava Ele nos é levando a um universal, é planeta, o ser humano, né? é o ser humano, está nos levando a um planeta doente, né? Então, Porém, eu sou um grande otimista na nossa geração, só para yes we terminar aquilo que eu estava can, te por isso que eu falando, falei yes we can, que é você é o próprio, né? porque não, porque eu acho assim, ali nos anos 90, então começa a se formar uma nova cultura, um novo pensamento em desenvolvimento sustentável, que ele é muito importante, acho importante a gente entender da onde vem esse pensamento econômico na sustentabilidade. É assim, porque antes se falava de não tocar nas florestas, não tocar nos rios, não tocar em nada, né? Mas daí todo mundo sabe que isso é uma coisa naif, é ingênua, né? É romântica demais, é inviável quando você não traz aspecto econômico. Senão, claro que vão continuar com as indústrias petrolíferas, etc, etc e tal. Mas daí vem esse pensamento que o Maurice Strong traz, a Rio 92 e outros intelectuais, de que, sim, podemos utilizar os recursos naturais do planeta para criar valor, economia, lucro, se nós os deixarmos, né, os recursos naturais, iguais ou melhores para as próximas gerações. Exatamente. E esse tema, ele ficou para o final de 490 e quanto? 8 páginas, né? Que eles trataram de tudo. E essa Uhum, página ficou para o final do tratado. 20 anos, né? Assim, eles prepararam um mundo para todas as mudanças que nós já estamos vivenciando sim, e que são repetitivas, né? Quando a gente vê aqui United Nations criando novamente a década do ecossistema, a restauração do ecossistema de 2021 a 2030, eles já falam disso naquela época, nos anos 90, né? uhum. No Earth Summit. É porque eram os pensadores na época. Eu talvez ter me tornado esse, vamos dizer, sei lá, ativista. Na realidade, o que a Unesco me considera, dentro eles me consideram um humanista, tá? É isso que eu sou considerado lá. Eu tive a oportunidade de ter lido esses pensadores com essas propostas, a Carta da Terra, a Agenda do século XXI, a Convenção da Biodiversidade, Protocolo de Quioto, essas coisas todas, e eu Sim. olhei assim, que futuro belo se isso acontecer, né? E daí eu vi como é que eu posso ser um protagonista disso. O que eu tinha, minha plataforma principal que eu tinha, que não era de artista, e não era de medicina, mas era de moda. Eu cheguei a ver assim, na moda ela é um dos protagonistas, tanto quanto as artes, a literatura, cinema, etc., de transformação de comportamento de sociedade, né? A moda ela se espelha e ela propõe também. Então, em termos de comunicação, de mostrar o que é luxo, sob o meu ponto de vista, ou o que é o cool, vamos dizer, né? Porque na moda é isso que se fala, se expressa isso, o que é interessante, o que é confortável, o que é legal, o que é ético, né? O que é estético. E daí eu vi que isso é uma plataforma muito interessante para a transformação da sociedade. Que bom, vou me expressar através dela. E o interessante é que ela é, olha, diferente, né? Que, por exemplo, na arte a gente consegue expressar, tocar o outro, né? Com com a sua expressão, né? Mas na moda você consegue, além de tocar o outro, depende da sua expressão, né? Uma coisa é fazer roupa, outra coisa é fazer moda, né? E ao mesmo tempo, olha que Mas você interessante, não ela é faz moda, você transformadora. é um estilo de vida que você criou. Sim, não é, por isso que eu levava, sempre coloquei, o interessante é que ela é uma plataforma que o meu estilo de vida posso estar toda hora interpretando ele conceitualmente, expressando em coleções. As campanhas é um momento, vamos dizer, artístico, o início de uma coleção, que ela é bastante, vamos dizer assim, ela não tem o pensamento estratégico do design, naquele momento antes o Sim. conceito ele é artístico. Mas Você olha só que como interessante, a moda, a gente pode tocar, que nem na arte, as outras pessoas,
Não estou comparando a potência de tocar ao espírito do outro, entendeu? Mas toca na percepção do outro, né? Você E de tem uma ainda transformar. identificação com aquilo que a pessoa carrega, Ah, né? que ótimo. E tem outra, e nós transformamos mesmo os materiais, né? A gente transforma o material, por exemplo, o couro de pirarucula da Amazônia, do peixe que era jogado fora pelas Os em, pets. em um objeto de desejo e útil para a sociedade. Sim, os Olha que pets para interessante. t-shirts também, né? Que são Os também. t-shirts que levam, exato, PET, os algodões orgânicos reciclados, o tênis AG que nós fizemos, que ele tem 7 cadeias produtivas sustentáveis feitas desses últimos 20 anos juntas e que ajuda a manter a floresta em pé, etc. Essas coisas todas. E Então, agora na esse moda você tem Balance, essa que é essa expressão. nova coleção que é muito legal. Ah, é, eu fiz porque você viu a Gaia antes, né? Essa expressão Sim. toda, acho que o Covid nos fez. Mas só para terminar, então, acho assim, a nossa geração, a nossa conversa que nós estamos tendo agora é porque eu acho que o mindset da sociedade planetária agora, e principalmente a Covid acelerou, não tenho dúvida, e concordo com vários que colocam, vamos dizer, encurtou em 10 anos a nossa mudança de percepção. Nós estamos atrasados 20 anos na entrada do novo milênio. Eu acho que nós entramos no novo milênio só agora em 2021. A mesma coisa aconteceu ali no século passado, a entrada para o século, vamos dizer, 19, século XX, desculpa, para o 19, aconteceu depois da Primeira Guerra. E para nós foi a Covid, que acelerou a nossa percepção de sociedade. Individualmente, nós começamos a olhar mais para dentro de nós mesmos, sermos mais reflexivos, olharmos, aprendermos a respeitar o outro, né? A questão de usar máscara, de não contar, né? Respeitar ao outro, E eu gostaria de aprendemos. incluir duas coisas que você faz o tempo todo, Uhum, complementando, né? Que você vê. Então, ver, né? Awareness, né? Assim, a consciência. Você colocou no seu Instagram duas fotos com árvores e um sinal verde e um sinal vermelho. uhum. Foi ontem, né? Eu estava na Sim, rua de carro, eu olhei que estavam lindas ali na Bartolomeu Mitre, estavam lindas aquelas árvores, né? Porque é interessante, né? Hoje em dia, do as cidades, mindset. Paris, as cidades lindas, quando você está de carro, os carros estão tão feios hoje em dia, né? Estão muito feios, estão cafona, aquelas linhas feias, aquilo tudo, ao meu. Mas é muito interessante você fazer um surf in the city, que eu chamo surf in the city, é ficar olhando, né, a cidade passando quando você está de carro. Você pega e traz o ângulo para cima, não olha aqui no ângulo da calçada, os outros carros, você olha para cima, você vê quão belo é a cidade, as árvores, alguns, a arquitetura e etc. Mas você E propõe tava, outra coisa, né? Você diz assim, no final somos todos árvores, né? no final somos, tanto que nessa Gaia nós somos, o que nós estamos assim, eu estou fazendo um trabalho com o Marcelo Dantas, curador, ele convidou eu e o Siddhartha Ribeiro, né, que é aquele neurocientista. Nós estamos fazendo um trabalho que eu vou criar uma instalação artística em cima disso. Nós vamos falar muito assim da psicodelia. E uma das propostas nossas assim é tipo, o mundo está de novo olhando para o espaço, né? Está todo mundo olhando para o espaço, para fora, a gente está vendo isso, investindo dinheiro, tempo, conhecimento científico, né? Tudo, todo mundo para fora. A gente vai fazer uma coisa assim, vamos olhar para dentro, tá na hora de a gente olhar para a Terra, entender os micélios, olhar para as raízes, olhar para baixo, sabe? Eu vim do Jalapão, agora eu tive nos lugares incríveis com meus filhos. Era uma aula que eu podia ter tido antes, eles também. As raízes entrando para baixo, elas são tão grandes quanto a árvore para cima, né? Uma Sim. busca o espaço, o cosmo, o sol, né? A fotossíntese, né? Ela cresce para lá, as folhas e as raízes para dentro, na terra, na água, tudo. Nós estamos ficando muito, criando uma diástase nossa, a gente está indo de novo demais para o espaço e esquecendo de olhar para baixo, porque assim parece que nós estamos dizendo, ó, a Terra está acabando, a gente não consegue mais, vamos ter que procurar alguma coisa lá fora. E aí E você está vai buscar errado. reflorestamento, né? Tropical reforestation, Reflorestamento, né? melhorar a condição de vida dos povos das florestas,
criar novas fontes de emprego, de recursos sustentáveis para eles, porque não Que adianta fica manter ficar mais plantando árvore. barato do que investir em tecnologia para. Eu acho que cada cultura, eu acho que ali aquela questão da Califórnia, o Vale do Silício, todos eles estão pensando, está acabando as guerras aqui dentro, né? Agora vai ter que investir, em vez de investir em tanques submarinos e coisas assim, né? Porque não adianta, o sistema exige que seja investido, né? Que governos investam, vai ser a corrida espacial de novo. Interessante porque eu acho que a aventura do homem é explorar, né? Nós temos esse espírito explorador, mas eu acho que a gente tem que continuar explorando muito para dentro da Terra. A gente tem muito que aprender ainda para não só reflorestar, mas alimento, né? Criar novas fontes de alimentos saudáveis que sejam sustentáveis. Mergulhar. Eu acho que a gente tem que ir para os. Eu gosto muito de trabalhar com os opostos, sabe, Julieta? Sim, Tipo, então é espaço, cosmos é terra, aqui raiz embaixo, vamos para baixo. Vamos encontrar os fungos que são os que nos conectam, né? É a terra toda por baixo, as raízes das árvores as todas, entender isso. batatas. As batatas. Uhum. E encontrar, eu acho que e nós humanos, né, a gente vive na atmosfera aqui, né? Nós vivemos aqui em cima, nós os humanos, não só os humanos, os animais, né? Mas assim, as plantas, né, elas vão para ambos os lados e Há quase é 20. um futuro. Mas o futuro é agora, né? Assim, você criou há quase 23 anos o Instituto E, que virou, assim, vamos dizer assim, uma plataforma exemplar para vários países. E Uhum. lá você tem algumas prioridades que você divide, inclusive, no seu site, como Earth, Environment, Energy, Education, Empowerment e Economics. E é uma Sim. entidade privada que atua pelo bem do interesse público, né? E o ecossistema marítimo, matas, você se concentra bastante no Rio de Janeiro. Ganhou prêmios, Eco Uhum. Era Award em 2018 do Sebrae, Uhum. Brazilian Award, Research Category, Top Design Brasil 2011, the State Secretariat of, que é foi a Secretaria da Cultura do Rio de Janeiro, Não, do governo, é o Knight, como é que é? Cavaleiro da Cultura, do Ministério da Cultura. certo? Para moda também, Ganhei eu acho que assim, o que mais, para mim, o que bom que recebi, né, esses conhecimentos todos, bacana, mas assim, para mim, olha só, se eu ser convidado para ser embaixador da Unesco para cultura de paz e sustentabilidade, né, principalmente onde eu sou mais ativo, vamos dizer assim, tenho mais oportunidades de projetos. Olha como é interessante, Julieta, as pessoas esquecem, olha o que quer dizer Unesco, né? Quer dizer United Nations for Education, Science and Culture. Ou seja, é o pensamento humano no planeta, né? A Unesco é isso. Ela é inclusiva de todas as culturas do mundo, né? Eu gosto de dizer, chamar lá, quando tem a reunião nossa lá em Paris, dos embaixadores, né? Eu sempre começo e digo assim, eu falo isso, chama a atenção isso que eu acabei de falar nas Nações Unidas, e que é uma honra nossa, porque assim, a Unesco, eu gosto de dizer assim, bom, tudo bem, hoje em dia a gente tem o Google da vida, mas ela é a grande guardiã do conhecimento humano, né? Universal, é a grande instituição nossa, é a que nos, uh, a que nos referencia, sem olhares, vamos dizer, desde elitistas, desde olhares preconceituosos, etc. Não, todas as culturas. Ela aprecia a relação onde tem a questão de educação, de cultura e ciência, tudo num mesmo equilíbrio. Então, para mim, é uma honra fazer. Inclusive, ó, eu te falei, olha que interessante, no meu espaço, no Estúdio OM Arte, abre também na semana que vem uma exposição que eu convidei aquele coletivo do Perifa Connection, sim. né?
convidaram as curadoras. É um projeto idealizado por mim e pelo Ernesto Neto, com artistas Parabéns. da periferia, né? E a expressão ali, uma expressão completamente aberta deles, é uma fotografia do que está acontecendo hoje, né? Agora, vamos dizer, nesse nem pós-crise, nem é pós-Covid, nós continuamos Estamos em dentro desse. plena pandemia. Uhum. Então, ali está aberto a um pensamento, vamos dizer, bastante aberto nessa questão, né, de questões raciais, de classe, econômicos, ideológicas, etc, etc. Num espaço dentro de, vamos dizer, chamar disso de Zona Sul, né, ali no Jardim Botânico. Então, Mas essa a parceria que você tem é impressionante também, né, para o Instituto, incluindo o Ministério Italiano para Meio Ambiente, né, o uhum, IFAM, o exato. Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade, a WWF, Conservation International, muito bacana. Aham. Não foi interessante, né, que quando eu comecei lá, 23 anos atrás, existiam muitas pessoas muito críticas. Diziam assim, ele quer ganhar dinheiro com o meio ambiente. Olha que coisa, né? É porque eu fazia as t-shirts, as coisas de algodão orgânico e tal, e colocava para vender. Olha como E a Greenpeace, você também percepção. falou, né? Greenpeace. Isso. Greenpeace, na época, me criticou, Greenpeace Brasil, e vamos dizer assim, 10 anos depois, eu diria que foi uns 10 anos atrás, 10 anos depois daquilo, numa palestra minha lá em Manaus, uma Oral Sustainable Conference, uma coisa assim, não me lembro o título certo, né? Estavam lá os fundadores, assim, os head office, porque o Rainbow Warrior, aquele barco dele, estava na Amazônia e tudo, foram assistir. Estão sentados quietinho lá no final. Depois que eu fui saber da conferência, vieram me chamar, pediu para o pessoal do Greenpeace do Brasil me chamar, porque eles queriam conhecer, porque tinham, daí depois, adorado a minha visão para a sustentabilidade. Eu sou considerado um dos visionários do olhar da questão do desenvolvimento sustentável. Olha que também que legal como a gente vai, né? Então, em 2010, daí o Ministério do Meio Ambiente da Itália vem ao Brasil, quer conhecer a nossa metodologia do Instituto de impacto social e de projetos que têm sustentabilidade zero. E nós desenvolvemos durante 2 anos e meio, 3, um projeto Traces que foi utilizado na Itália. E agora em dia 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, o Instituto foi convidado, junto com a Câmara de Comércio Britânica em Milão, tá? Se chama Hub, com o ou aquele E sublinhado do Instituto né? Sim, Onde eu sou o host, junto com a Câmara de Comércio Britânica, porque Milão é a cidade oficial da pré-COP de Glasgow, né? sim, Onde tem as discussões, vamos dizer, mais sim, econômicas, exato. empreendedoras, visionárias, etc. E É. eu vou apresentar todo isso que a gente está conversando, mais ou menos, agora que você está me puxando assim para conversar. Eu vou falar da minha visão, né, de 20 anos atrás e que continua agora para o futuro, etc. Os conceitos que eu criei, as práticas e tudo, que é para ajudar a criar o pensamento do desenvolvimento sustentável dentro das famílias empreendedoras, as economias, indústrias italianas, etc. Eu vou, eu vou citá-las aqui porque eu acho que é interessante, porque isso depois vai entrar. Eu vou pedir para a Naná te passar, sei lá, amanhã, inclusive o programa do. É Eu interessante, você quero, vai ver interessante, o sim. programa do. Mas dentro do que vocês fazem, né, dos, vamos dizer, 15 projetos, fora toda a parte da Orla no Rio de Janeiro e a Mata Atlântica, eu gostaria de Uhum, citar o Juntos pelo Rio Doce, que você falasse sobre esse trabalho de recuperação dos recursos naturais da terra indígena Krenak, que eu uhum, achei incrível. uhum. E E- Esse, eu diria assim, por exemplo, esse foi feito junto com aquela instituição,
a BHP origem do Billiton Brasil, e é, e o IUISA, Instituto Socioambiental. sim, mas É um projeto. assim, vocês foram de frente, né, com a Vale e com a BHP Billiton, né? Que vocês, Não, a gente só assinou junto isso. Não foi um projeto nosso, não foi um dos nossos principais projetos, não. mas vocês Mas, questionaram todo esse trabalho ah, sim, que sim, eles sim, não, fizeram, fizemos. né? Exato, exato. Fomos de frente ah, contra, porque era uma apropriação de terras, de ocupação de borderline, fronteira de terra das terras indígenas, que tem a contaminação toda que acontece, né? Da prospecção de minérios e etc., e tudo que já sabemos e tudo. E o Uma das rompimento da outras ações barragem. é a da barragem. E daí o outro movimento nosso é contra o garimpo ilegal de ouro, ou seja, o garimpo de ouro, né? Que Sim. na região do Pará, principalmente, é incrível. Eu tive agora, logo um pouco antes da Covid, passei uma semana numa tribo dos índios da etnia Kayapó, que é um dos lugares, assim, é um paraíso de cachoeiras, de rios, de peixe, florestas, crianças da tribo. Assim, a vida deles é em torno daquela riqueza hídrica que tem e da biodiversidade ao redor que gira. E sendo ameaçada pelos garimpos que estão chegando, né? Então, é Esse interessante que interessante. quando a gente vai nesses lugares e fica neles, né, Julieta? Porque todos nós sabemos disso. Nós queremos todos, né, nossa sociedade, se instituições que querem proteger a Amazônia, nós sabemos disso e tudo. Mas quando você vai lá e fica e convive, você convive com eles e vê o quanto importante aquilo é dentro da cultura, da espiritualidade e, claro, da economia local deles, e que aquilo está sendo ameaçado para o resto da vida por contaminação, por exemplo, do mercúrio jogado, né, nos rios, é de uma afronta nós permitirmos isso estar acontecendo, sabe? Não, você vem tocado de lá, ativista assim, não, claro que não sou ativista de bandeirinha, de postar, né, coisa no Instagram, mas assim, você pensa, primeiro que a gente se sente, como dizer assim, quase que incapaz, entendeu, de poder fazer aquilo porque o movimento é grande, sabe? Sim. E precisa ser feito porque precisa ser feito. É porque vai ter gente morrendo, tem gente passando fome, tem gente a biodiversidade caindo para baixo, etc. E Então, é esse claro, não é dramatizar a coisa, mas fazer coisas que mudem. E a gente e, faz coisas que mudem. esse trabalho que você citou agora, ele faz parte desse Water Traces, que é estudando a quantidade de água usada nas diversas regiões do Brasil? Esse não, mas é uma, vamos dizer assim, interessante você falar isso. Não, ele não vem, ele não está diretamente. O Water Traces foi feito em 2014, não, 2012. O Water Traces foi feito junto com o Ministério do Meio Ambiente da Itália, foi apresentado na Rio+20, Em inclusive a 2012. casa 2012. Aham. Ele, nós fazemos todo um levantamento usando a Oscar como um case e conhecendo toda a indústria, por exemplo, do semear, né, nas plantações do algodão, por exemplo, o custo né, o uso de água naquilo, em todo o processo da transformação do algodão, da lavagem, dos corantes, etc., etc., um levantamento e junto com o Senai CETIC, e esse levantamento, e junto com o Ministério do Meio Ambiente da Itália, nós propusemos daí depois, em algumas partes da cadeia, né, que a cadeia é muito variada, imagina, desde os fazendeiros às indústrias transformadoras do fio, do algodão, estou pegando só para dar um exemplo de cadeia produtiva, né? E os corantes, a transformação numa malha, numa peça, um t-shirt, etc., etc. E nós começamos a trabalhar com umas pequenas indústrias, algumas indústrias grandes, mostrando para eles, olha que interessante mudar aqui, etc, etc, etc. Algumas não se comprometeram, não foram, mas algumas toparam, sabe? Eu acho que uma das coisas interessantes, que bom de ter a bandeira Oscar, vamos dizer assim, é que essas indústrias fazem questão de fabricar, de serem fornecedores da Oscar, porque
Que legal, né, conseguir isso. Leva um selo de qualidade deles, né? Sim, E daí algumas começaram a topar, porque isso é um investimento deles, né? mas aí você trabalha como Sustentabilidade, é um Marc sustentabilidade do Deposé produto. quase, não é? É, é um marco deposé. Uhum. É E como, mas aí você cria isso para o Brasil, né? eu crio para o Brasil e para fora, a gente, com a Exatamente, Unesco. você exporta esse conhecimento em cima de todas Uhum. essas experiências e esses empreendimentos sociais, como o Marc Deposé, para fora. Eu fiz lá em 2019, né, 18 e 19, eu fiz para a Courrèges, a marca francesa Courrèges, né, que você Sim, conhece bastante, sim. que está querendo voltar, né, a brilhar, e eles são conhecidos por fazerem aquelas jaquetas de vinil, de plástico. E eu ajudei eles a ter o pensamento, a cultuar a empresa no desenvolvimento sustentável. E o Parabéns. marco disso foi uma coleção desfilada em outubro de 19 em Paris, com as minhas peças na Corrège. Não Oscar, né? Eu Sim, eu criei entendi. para Corrège. E você vai Então eu fazer estou de sempre novo nessa. isso. Daí veio o Covid, a empresa diminuiu, agora está voltando, tem outros designers, mas ficou, me falar, a cultura do desenvolvimento, do pensamento do Sustainable Design Thinking ficou implementado neles, mas eles não estão mais fazendo. Você Foi feito criou. esses. Foi Eu feito. ensinei eles a fazer sustentabilidade, vamos dizer assim, né, de uma forma, a pensarem nisso, porque não é o fazer, é o compreender antes, né? É o compreender. Então, e aqui tem um projeto que exemplifica isso também, que é uma bolsa que você fez para o MoMA, e o Uhum, resultado chama-se Entrelaços, e esse uhum, trabalho é feito junto à Cooperama, em São Gonçalo, e Coop Natural. E a uhum, renda da venda vai para mais de 700 famílias no sertão da Paraíba, aham. de Esse Nova projeto, olha, York. ele foi lindo, ele foi tipo esse tênis AG que nós lançamos agora, assim, que tem 7 cadeias sustentáveis diferentes nele. Isso foi uns 10 anos atrás, eu acho, essa bolsa, ela continua, mas esse projeto com o MoMA, olha que interessante. E atrás da juta, lá no meio da Amazônia, feita de forma artesanal para essas famílias todas, né? E atrás disso, conseguir isso, trazer de lá, transformar nisso numa coisa, vamos dizer, para ser trançada, etc. Aí já é bonito, só isso na cadeia já era bonito. Daí nós fomos e fizemos o seguinte: era um projeto que estava iniciando em São Gonçalo e nós ajudamos a empoderar, a criar um centro de costura para elas, ensinar elas a cortar, etc, etc, etc. E a primeira coisa que elas fizeram foram essas bolsas. E hoje em dia é uma cooperativa que anda sozinha, independente da gente. Então, nós trouxemos um aspecto ambiental e social da Amazônia, trouxemos um aspecto social, vamos dizer assim, de favelas, né, de comunidade de baixa renda aqui do Rio de Janeiro, trouxemos o design de uma marca carioca brasileira, né, ou seja, eu ali, minha equipe, tudo, design, desfilamos ela no São Paulo Fashion Week, ou seja, olha que interessante, vamos nos colocar ali naquelas famílias lá da juta, colhendo a juta, preparando a juta e tudo lá no Amazonas, né? E as costureiras aqui em São Gonçalo, elas verem aquele trabalho delas está naquela época, né, do São Paulo Fashion Week, moda, né, aquela coisa toda, um glamour, vamos dizer assim, sofisticação de percepção. Olha só isso já é um poder de criar uma autoestima nelas, assim, interessantíssimo. Elas se sentirem pertencentes a uma cadeia não só econômica, mas que tem esse glamour, né? A moda traz essa Sim. coisa toda que todo mundo deseja. E depois, por último, ela está numa instituição tipo MoMA, né? De arte moderna em Nova York, fazendo sucesso lá. Então, o ciclo dele é um ciclo tão bonito e que eu usei daí de case exatamente nas palestras que eu dava na Europa, nos Estados Unidos e tudo, da importância do olhar
de uma sensibilidade artística, ativista e tudo, de percepção e ter visão disso. A outra de designer de transformação, a outra de um espírito empreendedor para, junto com as equipes, transformar essas comunidades, né, numa cadeia de transformação de valor com que elas têm, usando desde os seus conhecimentos ancestrais, artesanais, etc., ou a sua força de trabalho. Ou seja, criar economicamente, isso é transformação, isso é desenvolvimento sustentável. Você pode notar, não são coisas magnâmicas, entendeu? Criar, plantar uma floresta, Mas é o mas próprio são nessas... mindset, né? O próprio É, mindset que você uhum. fala, né? E isso você coloca como um case no Environmental Directions, que é a solução em comunicação sustentável, é isso? Isso eu sou o que ficou o Instituto mesmo, né? O Instituto é uma instituição privada não lucrativa, né? É uma OCIP, Sim, aonde os projetos, porque nós fazemos projetos de aculturação e de sustentabilidade em outras áreas. Nós fizemos com a Porto Belo de cerâmicas, sim. que mais? Não E estou tem o lembrando Tech agora for aqui. Good que vocês estão fazendo também, né? Que é o ativismo e E o Tech for tecnologia. Good, que foi em cima da digitalização nas escolas e tal. São muitos projetos ao longo E a dos anos. Fundação Amazônia Sustentável? É, com a FAS são os projetos nossos, esses de implementação dessas comunidades, tanto as comunidades dos seringueiros, as cooperativas de seringueiros, os projetos nossos da questão cultural e da escola, a escolinha e tudo lá com os Achaninca, no Acre, a Projetos de das cooperativas fotografia? é, de fotografia, exato, da escola. Quando eu fui fazer esse trabalho artístico, residência artística lá com os Achaninca, eu estava com a minha câmera de filmar, minha Bolex, desde aquelas Bolex 16 mm que eu gosto de fazer, as minhas câmeras fotográficas, etc., fotografando as crianças, né? E eles uns quiseram conhecer mais sobre câmera, fotografia, que é uma coisa que está crescendo bastante na Amazônia. Já começando a ter vários indígenas, né, nas suas tribos, se especializando, aprendendo a filmar e fotografar. E nós criamos um curso. Eles queriam aprender a fotografar. E daí que nós, 1 ou 2 anos depois, os designers e fotógrafos que trabalham comigo, tanto na OSC como no meu estúdio de arte, e vários de nós ali são voluntários no Instituto foi apresentar e criou um curso que durou 3 anos, né? Indo em várias vezes, ensinou a tribo indígena deles a fotografarem as crianças. Desde fazer desenhar um role pin, né? A fotografar com câmera digital e tudo. Daí nós tivemos uma arrecadação, crowdfunding aqui no Rio de Janeiro, que levantou fundos, compramos equipamentos para eles fotográficos e tudo, assim. Desde essas coisas a mergulhos muito mais na questão da espiritualidade deles, a transformação das hortas, a coisa dos peixes do peixe de pirarucu, né? O que eu Sim, gosto de dizer é que assim, a nossa bolsa, independente se fosse da Oscar ou não, a bolsa de pirarucu é um ícone do novo luxo. sim, Ela tem todos os atributos de uma, vamos dizer assim, de você perceber como uma peça de design contemporâneo, né, conceitual e, sim, vamos dizer, original. Você tem qualidade vamos dizer, das bolsas das grandes marcas de luxo sim. e você tem uma questão socioambiental de preservação mesmo, né, da floresta, né, e de melhora de qualidade de vida deles lá. Eu acho ela super. A mulher contemporânea ela tem que ter isso, entender o É. que tem de qualidade, né, de uma bolsa, entender que ela tem um design contemporâneo e original, não cópia, e ser de origem sustentável, E, porque e, e o criar consumidor, impacto quem também, compra a né? bolsa, o consumidor, o elo da cadeia toda produtiva econômica só vai acontecer no momento que nós consumirmos os produtos de origem sustentável e não os não de origem sustentável, né? É, de forma consciente. As pessoas acham que mais cool, interessante, tem essa decisão. E do meu Você, trabalho, assim, você viu, né? O que eu gosto de dizer assim, o meu ativismo ele vem assim
como artista, nos meus projetos, onde eu consiga tocar né, as outras pessoas e tudo com a minha expressão de experiências emocionais ou perceptivas e etc. na relação da sustentabilidade, tanto social quanto ambiental. E o que é o e-brigade, falando nisso? O e-brigade é uma parceria do Instituto E com a Wasklen. São coleções onde quando você veste uma roupa, né, você está vestindo, como se diz a camisa, né, você está vestindo aquele movimento, né, aquele símbolo, aquele significado, aquela bandeira. Então, a Wasklen ajuda o Instituto E a divulgar as mensagens de sustentabilidade, né, as expressões e tudo ao longo da sua história nisso. A Wasklen ajuda o Instituto E a se tornar real vários conceitos, projetos, conceitos de instituições parceiras, que nem aquelas que se citou, Conservation International, etc., né? ISA, Instituto Socioambiental, várias outras instituições. Agora nós estamos fazendo com a Bienal de São Paulo também. E fazemos também com arte, lembra aquele projeto da Tarsila do Amaral que nós fizemos, que ficou É, lindo, fiz com a ou, Lídia Clark. e Além da as exposição as pranchas de surf? de surf, né? Aqueles gatos que tem ali no arpoador, que são gatos de verdade, são milhares quase, vamos dizer assim, centenas e centenas de gatos ali na pedra. Quem é que sustenta aqueles gatos todos, aqueles... Não, olha, tem muitos, tem ali no Jardim Botânico também, ali no Jockey, são pessoas da Sociedade Protetora de Animais e pessoas, vamos dizer, fãs, fanáticas, vou dizer, não sei, que cuidam deles, alimentam eles e etc. Sim. Você criou um movimento de conservação para a orla marítima no Rio de Janeiro que é impressionante. E produz também pranchas de surf com materiais sustentáveis, né? Sim, nós criamos a primeira prancha desenvolvida com óleo de mamona em vez de ser resina proveniente, né, da indústria petrolífera. Foi um projeto muito bacana, muito interessante lá atrás, mas daí ficou com um custo muito alto. Essas coisas de questão de desenvolvimento sustentável, né, são inovação ainda, são muito caras, mas é um projeto que vai em frente ao longo do seu processo. As dunas de Ipanema foi realmente uma ideia minha de interessante. Nós olhando aquelas fotografias antigas de Ipanema Leblon e vendo que tinha todas aquelas as restingas, né, aquilo tudo, e a gente não tinha quase mais nada, a gente tinha uma ou outra ali pelo posto 10. Olhando aquilo, eu disse, mas por que não dá para a gente, né, restituir? Daí entrei em contato com os biólogos amigos meus ali do Jardim Botânico, me indicaram biólogos especialistas em vegetação de rasteira, né, de restinga, e, e foi criado esse projeto. Daí procurei a Prefeitura do Rio, e era o Eduardo Paz que assim apoiou desde o início, nos permitiu a doação. Daí eu consegui fazer com que se a Oscar podia patrocinar algumas dunas, fiz as primeiras dunas. O que é interessante, as pessoas elas têm que ficar cercadas porque elas são muito frágeis. Se a gente começa a pisotear em cima, elas morrem, são muito frágeis. E o interessante é que elas ali ao longo, daí nós fui conseguindo indo atrás de patrocínio de outras empresas, porque é um custo caro de mantê-las, né? Sim. Olha só, elas diminuem em média de 2 graus de temperatura local. Elas estão trazendo, já trouxeram agora de volta a fauna, as marias farinhas, os pássaros, ninhos de coruja, né? Você tem corujas lá, está voltando uma fauna que é a fauna típica de vegetação de restinga. E se você for observar essas ressacas que tiveram agora, aonde tem as dunas, que é uma parte, a ressaca não, a duna ajuda a evitar a erosão. Mas eu acho que a coisa mais importante é a questão simbólica. Acho que ali a gente demonstra para todo mundo que veio visitar, né, porque esse é um projeto que está desde 2009. Quando chegou, vamos dizer, a Copa do Mundo, Olimpíadas e todo aquele período que o mundo inteiro veio nos visitar,
Acho que eu lembro sim, porque várias pessoas estrangeiras, amigos meus, vinham falar que projeto interessante, eles olhavam que tinha Oscar ali assinando, né, e tal. Alguns sabiam o que eu fazia. A gente demonstrou, nós, vamos dizer, cariocas, que nós sabemos cuidar do que nós temos de belo que a natureza nos deu e que criou toda uma cultura, né? Nós somos reconhecidos no mundo. Uma das coisas principais é porque esse nossa praia, né, simbolicamente Ipanema, né, aquilo. Sim, as calçadas que você gosta também de. E daí eu interpreto elas como artista, com a minha fotografia, com meus vídeos de instalações. Eu, eu acho que eu me expresso, né, através do Instituto E com o meu ativismo, né, ambiental, que se transformou em Instituto E. O meu estilo, né, meu estilo de transformar coisas, meu estilo de vestir. Criei a Osklin, expressão. Como artista, eu tenho a minha expressão, vamos dizer, do meu olhar, da minha sensibilidade, do olhar dos arquétipos da nossa cultura, e ao mesmo tempo como é que é? De expressões minhas, experiências Como metafísicas, espirituais, etc. ser E como político embaixador, também, né? Como ser político. Aí você fez, eu acho, você falou de 2012. Você fez isso, 25 canteiros e tal, mas também fez um outro, vamos dizer assim, eu considero como um manifesto quase, que é o Clean Up Day, né? Que você fez uhum, no Rio Plus. o Clean Up Day foi criado na Estônia. O World Clean Up Day, que existe agora no mundo todo, foi criado na Estônia. The E daí, Future We quando teve a Want. Rio, é, e daí na Rio mais 20, eles me convidaram para criar durante a Rio Mais 20, né, a maior conferência do mundo aqui, o World Cleanup Day no Rio de Janeiro, e que ele acontecia ao mesmo tempo em várias praias do mundo todo. São essas coisas, né? Me convido, como eu te falei, então, ou para, como artista, fazer parte Mas é de projetos, de impressionante que você, coletivos, como designer de transformar materiais, né? sim, Como embaixador da Unesco, ser um representante e levar minhas palestras, minha 200 membros conferência. de delegações vão lá com você para limpar a praia. Foram do mundo inteiro. Foi, foi super simbólico, assim, bem... Tem muita coisa. Quer ver uma coisa que é bem interessante? Em 2007, a WWF inglesa, né, ou seja, os headquarters da World Wide Foundation, que é a principal, né, a ONG Sim. mundial de sustentabilidade, ela encomenda uma pesquisa para dois pesquisadores suíços. Em 2006 eles fizeram isso, publicaram em 2007, e onde eles fazem um levantamento de todas as empresas, os grupos de luxo, desde cosméticos de vinícolas, vinícolas, não, desculpa, de cosméticos, de moda, essa aí, os grandes luxos, de L'Oréal, a LVMH, a Richemont, e tudo, americanas, brasileiras, desculpa, não, europeias, etc. E fazem um levantamento das questões de impacto social, ambiental, questões humanas, etc., etc. Fazem levantamentos, criam um índice, um trabalho maravilhoso. E criticam, né, algumas, elogiam em alguma coisa, etc. E tem um capítulo que eles chamam The Future Makers, né, os fazedores do futuro. E daí, assim, a primeira capa, bom, o primeiro trabalho a ser, tem ali uma página inteira, é sobre a Osklin, mas a capa, assim, é uma foto de Osklin e Tesla. Para eles, né, que coisa, né? E depois eles citam mais quatro marcas, uma de um hotel, sei lá, no Oriente, uma outra de cosméticos da Suécia, uma coisa assim, eu não lembro direito. Mas, assim, a Tesla a gente nem conhecia direito, estou falando de 2007, né? Quem entendia mais aquela coisa. E tá ali, Osklin e Tesla. Daí tá meu nome, depois no capítulo do Tesla, na página do Tesla, fala do Elon Musk e tudo. Mas assim, o que eu gosto de dizer, óbvio, não dá nem comparar a diferença das coisas, mas interessante a WWF, né? A maior Sim, ONG do mundo. Aqui no Brasil ninguém me reconhecia, ninguém reconhecia nada. Lá fora eles identificaram o trabalho que é em muito 2006 bonito. ainda, né? E E nos colocam. esse observatório ambiental que você tem, Observa.
Observatório, não tenho. Nós ajudamos a fomentar. É num grupo de jovens designers da PUC, Ok. e junto com comunidades de baixa renda, de desenvolvendo um projeto. O primeiro projeto que surgiu desse era fazer casas de bambu, fazer também fazer aquelas geodésicas de bambu e etc. Era um projeto onde unia, onde vamos dizer assim, que a gente estimulava exatamente designers a pensar, novos designers, né, se formando, junto com comunidades de baixa renda, criar um projeto sustentável em cima de bambu. Eu vou citar outros antes de fechar, e se você quiser comentar, eu acho interessante. Um é Água Limpa é Onda, o Frade, Uhum, Rever Ipanema, o RPPN Holandi Jurerê uhum. e o GESCOM. Isso tudo. O GESCOM é um projeto nosso que se chama Gestão Compartilhada de Praias, que surgiu exatamente desse case nosso das dunas de Ipanema. É gestão compartilhada. Nós criamos uma conferência, uma aconteceu em Florianópolis, a segunda aconteceu na Rio Mais 20, durante a Rio Mais 20, que se convidam essas práticas nossas, esse pensamento em desenvolvimento tal sustentável das cidades, porque as dunas serviam como um case de parceria público-privada, né? Que são convidados secretários de meio ambiente das cidades costeiras, das principais cidades costeiras do país, para unir todos, e nós convidamos conferencistas, biólogos, engenheiros, sociólogos, etc., urbanistas e tudo, com experiência em sustentabilidade, em cidades costeiras, para criar critérios, troca de expertise entre elas, entre as secretarias. Porque esse projeto nosso ele era junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Ou seja, foi feito por se considerar um case de sucesso, né, de iniciativa privada com a política, e sob um viés sustentável. Que você perguntou mais. Interessante, daí você falou, vamos ver, do RPPN GESCOM. Holandi Jurerê, De Holanda e Jurerê, nós fizemos a primeira gestão, nós criamos o Parque Ambiental da Praia de Jurerê, e ele foi aprovado, foi o primeiro no Brasil a ser aprovado pelaquela Blue Flag. Blue Flag é uma credencial europeia para as praias de condições, de várias condições super civilizadas, vamos chamar, de questões ambientais, sociais, de urbanismo, locomoção e tudo. E foi o Instituto E que fez, desenvolveu todas essas práticas. Inclusive agora, a cidade de Gramado contratou o Instituto E, nos contratou para fazer uma das reservas que eles têm, que é o APP, a Área de Preservação, dentro da cidade, que é um parque florestal, para nós criarmos todo o projeto de desenvolvimento sustentável dentro dele. Prêmio E, foi lindo isso. Prêmio E foi um prêmio que eu sugeri daí para a cidade do Rio de Janeiro, né? Ou seja, foi a prefeitura do Rio de Janeiro, junto com a Unesco Mundial, porque durante a Rio Mais 20 a Unesco me nomeou o embaixador para a sustentabilidade aqui, tá? E daí nós fizemos esse prêmio E, prêmio do Instituto E, com a prefeitura do Rio e com a Unesco, para homenagear, na Rio Mais 20, né, nos últimos 20 anos, sob um olhar nosso, de Instituto E, e junto com a Unesco, quais eram as pessoas e instituições que fizeram diferença no pensamento do desenvolvimento sustentável, com um olhar empreendedor. E daí, foi durante a Rio Mais 20, foi um evento lindo, lindo, e daí os agraciados foi o Sebastião Salgado, era em cima desses 6 E's que você citou ali no início, né? sim. Foi o Sebastião Salgado, foi o Maurice Strong, foi o Benck, que é um xamã indígena dos Axaningas, pelos projetos dele, a universalização, vamos dizer assim, da cultura indígena. A Sylvia Earle, aquela grande oceanóloga, hoje em dia, eu diria que ela é a Jacques Cousteau de hoje em dia, né? Uma senhora já bem velhinha.
o Maurice Strong, Sebastião Salgado, o Corrado Clini, que era o ministro do Meio Ambiente da Itália, que ele era tipo assim, ele representa a Clinton Foundation na Europa, na época, estou falando isso. Então foi um prêmio internacional e que nós estamos programando para fazer na Rio mais 30 ano que vem, aqui no Rio de Janeiro, de repetir esse prêmio. E quando vai ser o Rio Mais 30? Vai ser em outubro. E você vai fazer também algum projeto artístico para isso? Meu artístico, talvez ele participe de uma exposição que nós estamos fazendo, que chama Amazônia 4.0, que é a questão do genoma e tudo. Então, nós vamos... E a gente quer fazer uma exposição ali no meu estúdio, na OM, junto no Museu do Meio Ambiente, que é no Jardim Botânico, que fica em frente, do ativismo de artistas e de ambientalistas, cientistas, né, pesquisadores e tudo que nem eu te falei, arte, ciência e filosofia juntos sobre o pensamento de uma Amazônia sustentável de século XXI. Sim, e Então, fora o Balance que você criou há pouco tempo, você vai criar também uma nova linha sustentável? não, eu nem tenho... A OASC é sustentável o tempo inteiro, todas Boa as nossas resposta. linhas têm alguma questão sustentável. Tem umas que são 100%, outras são 80%, 70%, tem umas que são 10%. Tudo depende dos materiais usados, né? E a Ainda não... fotografia, a sua fotografia nos tecidos? às vezes eu uso algumas fotos das minhas viagens, que nem eu voltei agora uma semana do Jalapão, né? Sim, A gente nós vamos fazer isso, tem fotos. Eu uso às vezes as minhas, às vezes uso de fotógrafos amigos meus. Nós criamos também com um coletivo de artistas de uma comunidade jovem, de baixa renda, que cria algumas estampas, né? A gente sim. cria essa diversidade. Eu não podia deixar você ir sem cobri-lo de questões, né? Uma oportunidade nem sempre a gente tem de alcançar você por um, por um outro prisma. Então, super agradecida e Não, sucesso sempre. obrigado. Obrigado. Isso foi por hoje. Agradecemos a participação de nossos amigos na plateia. Na técnica, Luísa Rocha. Na edição, Amanda Martinelli. Gratidão por ter nos ouvido e até a próxima.